Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você nos assiste. Conte pra gente, deixe sua opinião, seu comentário, também participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. A sexta-feira 13 foi movimentada com grandes repercussões da prisão do presidente do PTB, o político Roberto Jefferson, não é? E até uma frase do embaixador chinês no Brasil repercutiu dizendo: lindo dia para todos. Tivemos ainda a despedida emocionante, triste, não é? Do ator Tarcísio Meira. E nesta sexta-feira tivemos o presidente Jair Bolsonaro em viagem. Ele esteve no Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro visitou o Ceará, onde o governo federal entregou 2.794 moradias a famílias de baixa renda dos municípios de Juazeiro do Norte e do Crato, beneficiando cerca de 10,8 mil pessoas. O repasse das chaves aconteceu de forma simbólica em cerimônia com a presença, não é, do presidente Jair Bolsonaro, também de outras autoridades, incluindo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A nossa vocação é a liberdade, é a defesa da propriedade privada, é a liberdade de religião, é o direito de ir e vir. Isso que nós mais temos de sagrado em nosso meio. Dizia a vocês que nós devemos aprender muitas vezes com o erro dos outros. E nós sabemos o que aconteceu nos últimos 20 anos com o nosso Brasil. Não queremos a volta da corrupção e da roubalheira em nossa pátria. Poder atender aos mais humildes não tem preço. Como atendemos o ano passado, 68 milhões de pessoas com auxílio emergencial. O gasto ano passado com auxílio emergencial equivale a 13 anos de Bolsa Família. E por que fizemos isso? Porque muitos governadores, como esse desse estado, simplesmente mandou fechar o comércio, decretou lockdowns, confinamento e toque de recolher. Nesta semana, apresentamos 2 propostas para o parlamento, de modo que o Bolsa Família, necessário para uma parte da nossa população, tenha no final do ano, no mínimo, um reajuste de 50%. Amigos do Ceará, indo para o encerramento, eu digo a vocês que hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus. Um presidente que respeita os seus militares. Um presidente que defende a família. E um presidente que deve lealdade ao seu povo. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Novos inquilinos dessas 2.800 casas. Vocês merecem. Parabéns e muitas felicidades. O caso Joyce Hasselmann chega ao fim na Polícia do Distrito Federal. Nesta sexta-feira 13, a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que a deputada federal Joyce Hasselmann caiu, possivelmente em decorrência de efeitos de remédio para dormir. Lembrando que na madrugada de 18 de julho, a parlamentar acordou com marcas de sangue no chão do apartamento onde mora na capital, mas diz não lembrar sobre o que ocorreu. A investigação conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte informou ainda que não há elementos que apontem prática de violência doméstica, atentado ou agressão por parte de terceiros.
Segundo a corporação, o inquérito foi encaminhado ao Judiciário e ao Ministério Público. Por meio do advogado, Joyce Hasselmann elogiou o trabalho da Polícia Civil, que irá arquivar seu caso agora. O advogado da deputada, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, disse ao G1 que confia no trabalho técnico da Polícia Civil de Brasília. Além disso, ele afirmou que acata a decisão técnica do IML. Eles afirmam ainda que o episódio serviu para discutir a segurança nas residências oficiais. Que tombo, hein? De toda forma, literalmente, que tombo. E também que tombo de versão. De toda forma, após tantas insinuações, gente, mais uma fake news contra o presidente Bolsonaro cai por terra. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei complementar muito importante que aumenta para R$ 130 mil a receita bruta anual permitida para um enquadramento como microempreendedor individual, MEI. Atualmente, o limite do faturamento do MEI é de R$ 81 mil. De autoria do senador Jaime Campos, DEM Mato Grosso, a proposta teve como relator o senador Marcos Rogério, DEM, de Rondônia, não é? Foram 71 votos favoráveis e nenhum contrário. O texto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. A proposta, gente, amplia de 1 para 2 também o número de empregados que podem ser contratados pelo microempreendedor. De acordo com dados oficiais citados na justificativa do projeto, até o final de 2020 existiam 11,2 milhões de MEIs ativos no Brasil, correspondendo a 56,7% do total de negócios em funcionamento. Essa é uma ideia que deu certo, importantíssima. A elevação desse teto também é muito importante e é um símbolo de trabalho contra a burocracia no Brasil, já que veio a facilitar de fato a vida de milhões de brasileiros que hoje são microempreendedores. As medidas do governo federal para tentar diminuir o preço dos combustíveis. Mais uma tentativa, escreveu o presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Ele estava se referindo à medida provisória que autoriza a venda de etanol diretamente por importadores ou produtores a revendedores varejistas e dispensa a intermediação de agentes distribuidores. Segundo ele, isso aumenta a eficiência da logística e traz benefícios aos consumidores. Isso muito nos interessa, né? Ele diz ainda que o texto fala a respeito daqueles postos de combustíveis que usam as marcas dos distribuidores. Então, eles poderiam vender combustíveis de outras marcas. Mas isso, claro, teria que estar bem claro para o consumidor. O consumidor vai lá comprar o combustível daquele determinado distribuidor. E, de repente, o posto vende uma outra marca. Então, o posto precisa deixar isso bem claro para o consumidor. De acordo com o presidente, essa autorização ela garante o direito do à informação e incentiva a competição no setor, estimulando a entrada de novos agentes, a realização de investimentos em infraestrutura, além da geração de emprego e renda para o país. Então, essa é uma pauta muito importante para o presidente Jair Bolsonaro desde o início do seu governo e é uma luta diária, né? Aliás, não só para ele, mas também para nós, né? O combustível no país está cada dia mais caro, né? Estou quase deixando o carro empenhado lá na hora de encher o tanque, está difícil. Mas o presidente Jair Bolsonaro, junto com os seus ministros, tem se empenhado, sim, para resolver a questão do preço dos combustíveis, mas não está fácil, não. A guerra está árdua. No início do ano, inclusive, o presidente zerou o imposto do diesel, né, para dar uma força para os caminhoneiros, porque isso também influencia no preço do produto que está lá na prateleira do mercado. Então, tirou o imposto federal para reduzir o valor do combustível. O que é que os governadores fizeram? Foram lá e aumentaram o imposto estadual. Então, é um absurdo tudo isso. O presidente vem falando sobre isso diariamente para que as pessoas entendam que não é um problema simplesmente do governo federal. Acaba que o governo federal paga a conta. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, mais que o dobro
imposto estadual cobrado sobre os combustíveis. E muitas vezes o consumidor não tem essa ideia, né? Simplesmente o governo federal é culpado. Então, como disse o presidente, é mais uma tentativa de tentar baixar o valor dos combustíveis, porque tá difícil, minha gente. Tá difícil, vamos andar a pé, né? Quando dá, de bicicleta, porque tá difícil de abastecer o carro. Espero que essa medida possa trazer um certo alívio para o bolso do consumidor brasileiro. De Brasília, André Luiza Matias. E o Senado Federal, gente, adiou pela 5ª vez uma votação de projeto que prevê o retorno presencial às aulas durante a pandemia da Covid. Pode acreditar, esse é o 5º adiamento da votação do projeto de lei que proíbe a suspensão das atividades escolares presenciais durante a pandemia de Covid-19. O projeto de lei seria analisado nesta quinta-feira em plenário, mas foi retirado de pauta a pedido do relator, o senador Marcos Duval, do Podemos, lá do Espírito Santo, que se recupera da Covid-19. O tema desperta polêmica entre especialistas e já foi objeto de 2 sessões de debates no Senado em maio e em junho. O projeto veio da Câmara dos Deputados. O texto determina condições para retorno das aulas nas redes pública e privada, como a vacinação dos professores. A proposta classifica a educação como serviço essencial e proíbe a suspensão dos serviços presenciais durante emergências e calamidades públicas, caso da pandemia. De acordo com o texto, cada ente federativo deverá elaborar os seus protocolos para funcionamento das escolas nessas ocasiões. Os órgãos de educação, saúde e assistência social devem participar desse planejamento e estados e municípios terão 30 dias a partir da publicação da futura lei para implementar o retorno às aulas. Agora, pelo visto, a pandemia vai acabar e esse projeto continuará parado, esperando votação para se tornar lei. E olha que em vários estados brasileiros as aulas já foram retomadas, obedecendo aos critérios de segurança para a saúde de alunos e também de professores. Vamos continuar aguardando. De Brasília, Fábio Santos. Nesta sexta-feira, depois de exames no dia anterior, o apresentador do SBT, ele que também é proprietário da emissora, Silvio Santos, de 90 anos, testou positivo para a Covid-19 e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. Nas redes sociais, a filha Patrícia Abravanel afirmou que o apresentador está bem e foi internado para realizar exames. A postagem diz o seguinte: nosso pai está clinicamente bem, daquele jeito que a gente ama, brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente, mas testou positivo para a Covid e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre. Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. O apresentador Silvio Santos, que há poucos dias tinha retornado às gravações de seus programas após 2 anos recluso por conta da pandemia. Ele ficou sabendo, inclusive, no último sábado, que um de seus colaboradores nos estúdios do SBT, embora com todas as medidas sanitárias, testou positivo para a Covid-19. Então, as gravações dos programas de Silvio foram suspensas. A notícia de Silvio Santos com Covid surge num momento temeroso no meio artístico nacional, em uma semana onde, por Covid-19, e a exemplo de Silvio Santos, vacinado com 2 doses, partiu pela doença o renomado ator Tarcísio Meira, que inclusive deu seu último adeus à família nesta sexta-feira em São Paulo. Um dia, quando eu era um calouro na escola, eu vi um garoto de minha sala caminhando para casa depois da aula. Seu nome era Kyle. Parecia que ele estava carregando todos os seus livros. Eu pensei, por que alguém iria levar para casa todos os seus livros numa sexta-feira? Ele deve mesmo ser um CDF, muito aplicado. Eu já tinha meu final de semana planejado, festas, jogo de futebol com meus amigos, sábado à tarde, enfim.
eu dei de ombros e segui o meu caminho. Conforme eu ia caminhando, eu vi um grupo de garotos correndo na direção dele. E então eles o atropelaram, arrancando todos os livros de seus braços e o empurrando, de forma que ele caiu no chão. Seus óculos voaram e eu os vi aterrissarem na grama a alguns metros de onde ele estava. Ele ergueu o rosto e eu vi a terrível tristeza em seus olhos. Meu coração se penalizou por ele. Então eu corri até ele enquanto ele engatinhava procurando por seus óculos e eu pude ver uma lágrima em seu olho. Enquanto eu lhe entregava os óculos, eu disse: "Olha, aqueles caras são os babacas. Eles realmente deviam arrumar uma vida própria." Ele olhou para mim e disse: "Ei, obrigado." Havia um grande sorriso em sua face. Era um daqueles sorrisos que realmente mostram gratidão. Eu o ajudei a apanhar seus livros e perguntei onde ele morava. Por coincidência, ele morava perto de minha casa. Então eu perguntei como nunca o havia visto antes. Ele respondeu que antes ele frequentava uma escola particular. Nós conversamos por todo o caminho de volta para casa e eu carreguei seus livros. Ele se revelou um garoto bem legal. Eu perguntei se ele queria jogar futebol no sábado à tarde comigo e meus amigos. Ele disse que sim. Nós ficamos juntos então por todo o final de semana. E quanto mais eu conhecia Kylie, mais eu achava ele um cara legal. E meus amigos pensavam da mesma forma. Chegou então a segunda-feira e lá estava o Kylie com aquela quantidade imensa de livros outra vez. Eu parei e disse: "Rapaz, você vai ficar realmente musculoso carregando uma pilha de livros assim todos os dias." Ele simplesmente riu e me entregou metade dos livros. Pelos próximos 4 anos, Kylie e eu nos tornamos os melhores amigos um do outro. Quando estávamos nos formando, começamos a pensar então na faculdade. Kylie decidiu ir para um caminho e eu para um outro lugar. Eu sabia que seríamos sempre amigos, que a distância nunca seria um problema. Ele seria médico e eu iria tentar uma bolsa escolar num time de futebol. Kylie era o jogador oficial de nossa turma, ou melhor, o orador oficial de nossa turma. Eu o provocava o tempo todo sobre ele ser muito estudioso, um nerd. Ele teve que preparar um discurso de formatura. Eu estava super contente em não ser eu quem deveria enfrentar a bancada, o microfone, falar em público, enfim, subir no palanque e discursar. No dia da formatura eu vi Kylie. Ele estava ótimo. Ele era um daqueles caras que realmente se encontraram durante a escola. Ele estava muito encorpado e realmente tinha uma boa aparência, mesmo usando óculos. Ele saiu com mais garotas até do que eu e todas as meninas o adoravam. Às vezes, eu até ficava com inveja. Hoje era um daqueles dias. Eu podia ver o quanto ele estava nervoso sobre o discurso. Enfim, eu dei um tapinha nas costas dele e disse: "Ei, amigo, você vai se sair bem." Ele olhou para mim com aquele olhar de gratidão e sorriu. "Valeu, amigo," ele disse. Quando ele subiu, ele limpou a garganta e começou o discurso. A formatura é uma época para agradecermos aqueles que ajudaram você durante estes anos duros. Seus pais, seus professores, seus irmãos, talvez até um treinador, mas principalmente aos seus amigos. Eu estou aqui para lhes dizer que ser um amigo para alguém é o melhor presente que você pode lhe dar. Eu vou lhes contar uma história. Eu olhei para o meu amigo sem conseguir acreditar enquanto ele contava a história sobre o primeiro dia em que nos conhecemos. Ele havia planejado dar cabo à sua existência naquele final de semana. Ele contou isso. Ele contou a todos como ele havia esvaziado seu armário na escola para que sua mãe
não tivesse que fazer isso depois. E estava naquele dia que eu o conheci, levando todas as suas coisas para casa. Ele olhou diretamente nos meus olhos e me deu um pequeno sorriso. Felizmente, eu fui salvo. Meu amigo me salvou de fazer algo inominável, discursou ele. Eu observava um nó na garganta em todos na plateia, enquanto aquele rapaz popular e bonito, um grande amigo, contava a todos sobre aquele seu momento de fraqueza. Eu vi sua mãe, vi seu pai, olhando para mim e sorrindo com aquela mesma gratidão. Até aquele momento eu jamais havia me dado conta da profundidade do sorriso que ele me deu naquele dia. E assim ele terminou o seu discurso. Das lições que podemos tirar. Nunca subestime o poder de suas ações, do seu apoio, da sua atenção ou então das suas críticas. Com um pequeno gesto, você pode mudar a vida de uma pessoa, para melhor ou para pior. Deus nos coloca a todos nas vidas uns dos outros para que tenhamos um impacto um sobre o outro de alguma forma. Procure o bem dos outros. Amigos são anjos que nos deixam em pé quando nossas asas têm problemas em se lembrar de como voarem. E nunca tome uma atitude precipitada, achando que ninguém te dá valor, que você está sozinho, sozinha. Valorize sua vida, sua existência, mesmo que um familiar, um amigo não apareça, mesmo que outros não valorizem ou desvalorizem a sua pessoa, ainda assim saiba que sua vida tem valor, é um dom de Deus que não deve ser desperdiçado. Você tem tudo para fazer a diferença na sua vida e na vida de muitas pessoas. Não desista. Olhe para o alto. Muitos precisam de você. Pense nisso. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e até este sábado à noite. E que Deus abençoe a você e a sua família.